A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Abençoe, Senhor, que esta leitura, Pai, seja um ensinamento aos nossos corações, que a tua palavra nos inspire e nos direcione sempre a ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Neemias, ontem a gente viu o arrependimento do povo, né? Hoje os nomes dos que fizeram a aliança. No capítulo 10, aqui eu vou pular alguns versículos, porque até o capítulo 27 são nomes, né? Aí a partir do 28, e o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se sentiam separados dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus. Também de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos. E que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado. No 7º ano deixarás descansar a terra, e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas, para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. Também que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram a casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa, nas nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos para os sacerdotes nos depósitos da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa oferta, os dízimos da nossa terra aos levitas, e que eles tomariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Também que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos da casa do nosso Deus aos depósitos da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. Dessa maneira não desampararíamos a casa do nosso Deus. Aqui o povo prometeu seguir fielmente as leis de Moisés, né? Leis de Moisés, leis de Deus que foram escritas por Moisés, né? Quando se fala lei de Moisés, com certeza, muita gente com certeza fica meio em dúvida em relação a isso. As leis de Moisés, na realidade, eram as leis de Deus. Deus fez as leis e passou para Moisés, e Moisés as escreveu, né? Lembra que Deus tinha dito a ele para escrever tudo o que acontecia, né? Aí no capítulo 11, o repovoamento das cidades. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar um de 10
que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar. Estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Zefaías, filho de Maalalel, filhos de Peré, e Manasseias, filho de Baruque, filho de Osé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens. Aqui eu vou pular também, porque aqui está passando os nomes, né, das pessoas que foram habitar em Jerusalém. Para a gente, por enquanto, não é interessante saber esses nomes, né? São muita gente e os nomes muito diferentes, parece até um trava-língua, né? Agora aqui, vamos direto para, deixa eu ver aqui, no versículo 21. Os servidores habitaram em Ofel, sendo que Zias e Gispa presidiam sobre os netineus, e o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Assabias, filho de Matanias, filho de Mica. Dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E aqui continua até o versículo 36, continua os nomes desses que foram para Jerusalém, né? Agora no capítulo 12, os sacerdotes e os levitas, aqui também eu vou pular porque são os nomes dos que ficaram em Jerusalém e foram até o versículo 22. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe escritos como cabeças de pais, Joiada, Jonã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como cabeças de pais no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. E seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanaías, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube eram porteiros que faziam a guarda a tesourarias das portas. Esses foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. A dedicação dos muros, no versículo 27. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com cantos, saltérios, alaúdes e harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofá, como também da casa de Gilgal, dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém, e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, também purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros em procissão, uma mão direita sobre o muro do lado da porta do monturo. E após ele ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semfaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Jacur, filho de Asaf, e seus irmãos. Aqui eu vou pular também, que está falando os irmãos que foram, né? Aí no versículo 37, indo assim para a porta da fronte, defronte deles subiram as escadas da casa de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, do lado do oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, porém a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha, da porta do peixe,
pela torre de Ananel e a torre de Meá, até a porta do gado, onde pararam a porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Mimaquim, e aqui também eu vou pular também, que são outros sacerdotes, né, juntamente com Jesaías e o superintendente. E no versículo 43, e ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Aqui, né, a consagração do povo, né, a purificação do povo, e aqui eles estão seguindo à risca o livro de Moisés, né, as leis de Moisés, para seguir à risca o mandado de Deus. Por isso que tem muitos nomes, tem muitos rituais, tal. Então algumas coisas eu vou pulando porque para a gente não é interessante no momento. Aí no versículo 44, o ministério do templo. Também no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas dos campos das cidades as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Aqui uma coisa interessante, né? Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas, né? Isso mostra o quê? Que nós, né, nós somos levitas, nós somos o povo de Deus, separado por Deus, para proclamar o teu nome, né? Para que os teus mandamentos sejam cumpridos. Então nós temos que servir de exemplos. Então, a tribulação, problemas todos nós temos, mas a gente tem que confiar em Deus, se manter firme e não demonstrar também, tem um problema, anda de cabisbaixo, cara feia, como dizem, cara feia para mim é fome, né? Então, a gente tem que sempre andar ereto, né, com aparência boa, saudável e parecer, a gente tem que estar com o rosto sereno, o semblante sereno, para mostrar que a gente está confiante em Cristo Jesus, né? Aí no versículo 45, e haviam cumprido o serviço do seu Deus e os serviços da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme ao mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia um mestre dos cantores, dos cânticos de louvores e ações de graças a Deus. Por isso, todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, santificavam as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. Coisa linda, né? Cada um tinha o seu trabalho, ninguém reclamava, ninguém simplesmente agradecia a Deus, servia a Deus com louvor, com glória, né? Com um agradecimento, e cada um seguia o seu caminho, né? Cada um sabia do que tinha que fazer, né? Aí diversas reformas no capítulo 13. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar, porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe um depósito grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, o dízimo do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para o sacerdote. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isto muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenou eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas
não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido para cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesouros pus sobre os celeiros Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, Pedaías, o chefe dos levitas, também com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Aqui Neemias ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Ao ler as escrituras, ele estava percebendo as coisas erradas que estavam sendo feitas ali na terra de Judá, né? Afinal de contas, eles ficaram 70 anos em cativeiro em Babilônia. Então, muitos se apartaram de Deus. Muitos já eram apartados, que era do povo de Israel, né? Que já eram apartados de Deus. E misturando com outro povo, outros costumes, acabaram se afastando mais ainda. Então, ao voltar para casa, né, ao voltar à cidade de Judá, que é a cidade que Deus escolheu, muitos não sabiam o que fazer ainda. Então, estavam aprendendo. E quando acharam o livro, viram muitos erros. E assim, eles estavam corrigindo aos poucos, né? Aí a reforma do sábado, no versículo 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de cargas, que traziam de Jerusalém no dia de sábado. Então protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdoditas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, amaldiçoei e espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos e fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo ele amado de seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo o Israel? E contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar, e dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Também uns dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todo o estrangeiro e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para bem.
aqui ele tá colocando, impondo as leis de Deus, né? Porque o povo estava tudo à mercê, né, do mundo, e inclusive casando-se com pessoas que não eram dignas de conviver, que não fazia parte do povo de Israel, né? Tanto que hoje mesmo, quando a gente está na igreja, quando a gente vai procurar um relacionamento, a gente tem que procurar um relacionamento que seja uma pessoa que tenha a mesma crença que nós, né? Porque se não tiver a mesma crença, acaba tendo discussão ali, porque para nós, filhos de Deus, Deus vem em primeiro lugar, antes de tudo, antes de marido, antes de esposa, antes de filhos, antes de qualquer coisa, é Deus em primeiro lugar. E quem é do mundo não entende isso, acaba gerando contenda, acaba gerando discussão, e acaba que a convivência também, tanto ele pode se aproximar de ti e aprender algumas coisas de Deus, como também você pode acabar se aproximando dele, aprendendo algumas coisas do mundo e aí misturando as coisas, né? Misturando as coisas consagradas com as coisas mundanas. Por isso que Deus não permite que a gente se envolva com estrangeiros, para não acontecer de cair em tentação, de acabar se aproximando desses costumes alheios, desses costumes do mundo, né, que não pertence a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que sempre estar orando, sempre estar procurando. Se você está sozinho e quer uma pessoa do seu lado, peça a Deus que Deus coloque em seu caminho uma pessoa especial, que seja serva dele, que seja fiel a ele, para estar ao seu lado e assim os dois poderem crescerem juntos no Evangelho. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por tua palavra. Agradeço por suas bênçãos, Senhor. Agradeço, Pai, por suas direções. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Derrama a Tua unção sobre ela. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque em sua saúde, toque em sua vida pessoal, toque em seus sentimentos, toque na sua família, Pai. Toque na sua profissão. Toque em seu espírito, Senhor, que caia por terra toda a maldição demoníaca direcionada a ela, Pai. Que ela esteja ao seu lado, seguindo os seus preceitos, Pai, protegida por Ti e amada sempre por Ti, Senhor. Eu peço a Ti pela minha família, pelos meus amigos, peço pela família de meu esposo, Pai, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Senhor. Tem muitos que precisam da Sua unção, precisam da Sua direção, Pai. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, Pai, derrama a Tua unção sobre cada um deles, que abra os seus olhos, Senhor, para que eles enxerguem, para que eles possam enxergar o povo e lutar pelo povo, Pai. Precisamos de servos Seus no poder, Senhor, para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar na lida, Senhor, porque o mundo depende muito de políticas e nós precisamos dos Seus servos no meio da política também, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.